Século XIX nunca tinha. Paris, né? Eu tinha uma vontade de fazer alguma coisa, sabe, que fosse diferente, que pudesse fazer alguma coisa. Naquela época eu entendi, eu queria fazer o bem para os outros. E aí, como tinha isso da questão da religião muito forte, eu fui morar num lugar para estudar para ser freira. Mas foi exatamente nesse período que eu acho que eu conheci o que transformou muito a minha vida, que foi um movimento de jovens chamado Juventude Operária Católica. O desafio era ir para o Ceará e trabalhar nas fábricas de confecção. Foi quando eu comecei a viver muito forte essa relação com o mundo do trabalho. Eu comecei a atuar bastante dentro da fábrica, né? Sobretudo, assim, teve a greve geral e a gente foi fazer piquete nas empresas de ônibus. E aí, quando eu fui demitida, comecei a perseguir essa ideia, sabe? De buscar alguma coisa que eu gostasse de fazer e que eu pudesse lutar também. Eu já tinha 2 crianças pequenas, né? Então tinha que pensar também como dar conta disso tudo. E comecei a costurar em casa, por conta. A primeira roupa que eu fiz foi uma calça para o meu filho, uma calça cinza. E foi um dia que eu chorei muito, assim, porque eu andava pela casa e eu dizia, olha aqui, isso aqui fui eu que fiz, sabe? Fui eu que fiz. E aí teve um dia que teve uma manifestação, porque nós não queríamos que o médico legal que tinha aqui, o doutor Marcelo, fosse embora. Então teve um dia do Fica Marcelo. E o gerente do hospital veio para essa manifestação. E aí nós fomos conversar com ele para ver se a gente poderia costurar para esse hospital. Fazer reformas, nós imaginávamos assim, costurar lençol, rasgado, fronhas descosturadas e tal. Ele falou, mas que boa ideia vocês tiveram. Em quantas vocês são? Nós éramos nós 3, né? A gente falou assim, nós somos umas 20. Começamos a discutir o estatuto. Então, o nome da cooperativa é Cooperativa de Costureiras Unidas Venceremos. Serviço, a gente começou a pegar as facções quando a costura já vem cortado para a gente costurar. Aí nós pegamos o primeiro serviço, foi 35 mulheres para fazer 105 moletões, jaquetas de canguru, capuz. Nos pagaram R$1 por jaqueta. Não que hoje seja muito mais que isso. Você sabe o que é dividir R$105 com 35 mulheres? É uma tristeza, assim, é nada, né? E aí, cada vez assim, que ia sendo difícil, alguma ia desistindo. Então, foi um período muito, muito complicado, assim, da gente pensar muitas vezes, será que isso vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? E a gente começou a participar de tudo. Tudo que tivesse, a gente ia com os mosquitinhos e largava os papeizinhos dizendo, olha, tem uma cooperativa de costureiras na Zona Norte de Porto Alegre. E aí a gente começou a ouvir falar de uma pesquisa sobre economia solidária e nos pesquisaram a Unicinos e Santa Maria. E a gente acabou se entendendo como economia solidária sem saber muito bem o que era, mas nós éramos isso, né? E que a economia solidária é um grande sonho de que ela seja essa grande estratégia de desenvolvimento, de transformação de vidas, de pessoas, de economia e de distribuição justa de renda, porque essa talvez seja o que mais nos indigna, é o meio ambiente do jeito que ele está e a desigualdade social. Eu acho que cada um de nós que tiver o mínimo de consciência tem que estar profundamente indignado.